Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido telespectador que está aqui com a gente no Tela Dividida. Eu sou o Tuteu. Também Vai. comigo aqui o Marcola, segundo host. E estamos E aqui hoje para apresentar um programinha, né? um probleminha, alguns, para outros, uma solução. A gente vai falar sobre essa galera bizarrinha da internet também, mas nós trouxemos um especialista da área, um artista insano, que no final do vídeo nós vamos falar mais das redes sociais e vai ter o link na descrição. Vale muito ir checar o trabalho. Correm. Olá, muito prazer, sou Correm. Desenho já faz mais de 10 anos Caralho. e é isso. Também sou conhecido como Mazeico, né, que é o nome que eu uso nas redes sociais para divulgar minha arte. E eu tô aqui para complementar um pouco com a minha visão no assunto que iremos abordar hoje. Perfeito. Correm, 10 anos. 10 anos que você desenha, mas são 10 anos profissionalmente ou são 10 anos que você começou a desenvolver o seu amor pela arte? Foram 10 anos que eu comecei a desenvolver meu amor pela arte. Profissionalmente é bem menos. Pode botar aí uns 4 aninhos, talvez, porque eu procrastino muito nessa questão de começar a trabalhar profissionalmente na arte, mas isso ainda bem que está indo para frente, mas foram muitos e muitos anos de treino sozinho, porque eu nunca tive aula de desenho, nunca parei para procurar um tutorial ou sentar na cadeira para estudar, foi tipo tudo na marra mesmo. Aí você, vagabundo que não quer aprender a desenhar porque tá com preguiça, vamos querer, hein, mano? Exatamente. E você, vagabundo safado que não quer fazer nada, tá aí só ouvindo a gente, pega isso aqui como um chamado, se move, teu sonho tá aí, eu quero você correndo. Uma dica que eu posso dar é... Você aí que tá ouvindo o podcast, bota isso aí de fundo. Vai treinar uma arte. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é justamente isso. Botar alguma coisa pra ouvir e fazer o meu trampo, tá ligado? Eu tenho até hoje os meus primeiros cadernos de desenhos guardados justamente pra pegar ideias antigas, reformular elas pra coisas novas e até mesmo ver o quanto eu evoluí. Tanto que eu tenho uma pequena tradição que é todo Natal, esse ano eu ainda não fiz, por falta de tempo, mas todo Natal eu pego o primeiro desenho que eu fiz na minha mesa digitalizadora e refaço ele pra ver o meu progresso. Então, pra você aí que tá na desculpa de não sei desenhar, você não precisa treinar 100%, só vai começando, só vai rabiscando uma coisa ou outra que você vai se aperfeiçoar. Tudo é prática. Perfeito. Ninguém começou já correndo, né? Antes todo mundo engatinhou, depois todo mundo teve que levantar e teve que aprender a cair. Então, Exatamente. não só para a arte, mas para o que você estiver sonhando aí, levanta, engatinha, cai. Levanta, cai, levanta, cai. Uma hora você aprende a correr. Não tinha uma música com isso aí, não, mas essa aí é outra. Esquece, deixa quieto. Assim, deixa eu perguntar. Nesses 10 anos que você tá aí, quer dizer, 4 trabalhando profissionalmente, o que você acha que, tipo assim, que mudou em relação ao tempo que você tá fazendo, tipo, ao redor disso dos tempos? Você acha que mudou alguma coisa da visão das pessoas em relação a artistas? Ou você acha que houve uma melhora ou uma piora para quem tá É um fazendo? trabalho muito subvalorizado, né? Sim. Bom, infelizmente eu acho que teve uma piora, porque quando eu comecei a desenhar, eu era ativo principalmente no Instagram. Eu era bem ativo nessa época, conversava com muitos artistas, inclusive artistas gringos, né? Que era a maior parte da minha bolha na época. E eu sinto que nessa época existia mais uma valorização, não só entre os artistas em si, mas com o público também. Com trends mais variadas e mais divertidas de serem feitas. O que chamamos de animation memes,
que foram reformulados de certa forma para o TikTok, já que hoje em dia é a maior plataforma de vídeos assim, para os artistas divulgarem sua arte e tudo mais. Então, antigamente, eu, não só da parte artística, mas do público, eu achava que existia, assim, uma valorização a mais. Hoje em dia, é um pouco mais difícil por causa, não só da questão de preço, o que eu vou falar aqui pode ser um pouco rude, mas é uma verdade. Arte é um artigo de luxo, você não necessita daquilo. Tem artista que vende a sua própria arte com preços muito baixos. E eu entendo esse tipo de gente. Eu também faço isso. E eu entendo também que a gente faz esse tipo de coisa para atrair um público, atrair uma base consolidada de clientes para poder você ter sempre aquela pessoa que tá ali para comprar sua arte, independente do preço. Porém, existem muitos artistas que vendem a sua arte num preço justo, porque a pessoa sabe do tempo que ela gasta, o tempo que ela gastou treinando e para ter aquele conhecimento todo, mas tem gente que julga, falando que é muito caro e que a arte da pessoa não vale isso tudo. Um exemplo mesmo é uma artista gringa, que ela tava... Eu não lembro exatamente o preço que ela estava vendendo, mas era uma arte só metade do corpo. Que ela botou um preço X. E muita gente caiu matando em cima dela. Falando, pago no máximo preço. Y. Exatamente. Pago no máximo N. Exatamente. Isso. Sem contar também que, além dessa reclamação dos preços, tem a questão da IA também. Muitos artistas que fazem seu trampo, botam pra vender, a pessoa tem a pachorra de virar e falar, porra, eu não vou gastar esse dinheiro com você, eu prefiro usar IA. Até em grandes propagandas de grandes empresas, assim, ultimamente tem usado muita IA, tipo, jogando artistas, né, pra fora. Exatamente. Nossa. E é aí que a gente entra no tema desse vídeo aqui. IA, novo aliado ou apenas um inimigo? Como que a gente pode usar isso de forma consciente, sem matar artistas, mas quem sabe talvez um processo criativo, talvez um Clair Obscur Expedition 33, que é o grande jogo central tema desse episódio aqui. Tipo assim, eu acho, deixa eu comentar uma parada aqui, eu acho muito louco porque IA é uma parada, até de experiência pessoal, porque, por exemplo, a gente tá gravando isso aqui no dia 27. Sim. Ontem, isso é dia 26, eu participei de uma mesa isso de RPG com uns amigos meus, isso dos meus primos. Sim. E a gente tava lá fazendo, tava sentado lá, isso jogando, quando surgiu, uma pessoa teve essa ideia de fazer os personagens na hora, porque seria isso one shot, os personagens isso é por IA. Tipo, fazer na hora ali, e você pedir pra IA fazer um desenho dos personagens. Na hora ali deu uma salvada na mesa, né? Tipo assim, e essa parada aí, você me fez pensar muito sobre da forma que a gente usa a IA, tá ligado? Tipo, pra que a gente usa a IA? Como que a gente usa a IA? O que seria um uso de IA saudável? O que seria um uso de IA prejudicial? Será que usar a IA de toda forma é prejudicial? Tipo, quais são essas instâncias que a gente pode considerar para pensar sobre o uso dela? Porque, querendo ou não, a IA é uma ferramenta. E ferramentas dependem de quem tá usando. Exatamente. Assim, isso eu digo muito sobre isso é Expedition, mas eu tenho um outro jogo que pra mim é o meu melhor jogo do ano, que é o Inazuma Eleven Victory Road, que o autor teve, tipo assim, o autor do jogo, né, o diretor, o Akihiro Hino, ele veio no Twitter pra comentar sobre não sei se era uma pesquisa ou se era um post que fizeram em relação ao uso de IA dentro do jogo. Porque falaram que que usaram IA na hora do brainwash, então, tipo assim, de brainstorm de ideias para os designs. Sim. Ou para ajudar os artistas na hora do design. E vieram com o papo de que 80% a 70% do jogo era feito a partir de IA. Só que o cara veio no Twitter para comentar que não era isso. Tipo, não era assim que eles estavam usando a IA. E que
é muito provável que a indústria de jogos, que, né, talvez um dos nossos principais focos, vai, a partir de agora, começar isso a assimilar IA. E ela tem seus benefícios, como, por exemplo, isso acelera muito a produção dos jogos. Então, jogos que demorariam o quê? De 4 a 5 anos para serem produzidos caem para 2 anos. Acelera o processo e pode, tipo assim, ajudar até no próprio descanso dos artistas, né? Porque Sim. sabe que você tá lá fazendo ilustrações, artwork e tudo, é um processo muito cansativo para todos os envolvidos. E esse processo da IA pode ajudar. A questão é, como eles estão fazendo isso? Porque, por exemplo, tem a famosa Generative IA, né? Que é o demônio de todo mundo. Que é por meio desse que faz aqueles vídeos, aquelas fotos amaldiçoadas. Bizarrice, filho. O Will Smith lá comendo pedra. Puta que pariu. Bizarro. Aquelas bostas de brain rot também, né? Nossa, é tudo feito com aquela merda, né? Generative IA. Exatamente. Nossa. Tipo assim, é muito uma questão de como que você tá usando e pra quê. Até, por exemplo, existem certas formas, eu pessoalmente agora falando de um lado, isso é de opinião, eu acho que estruturalmente como a gente usa IA é um pouco errado, porque a base de dados usada é, tipo assim, completamente escaralhada, sem nenhum tipo de permissão de quem tá sendo, porque, por exemplo, pra você fazer uma arte do Naruto em IA, a IA não vai simplesmente pensar no Naruto e fazer a arte, não, ela vai pegar milhares de exemplos de artes do Naruto de 200 milhões de artistas diferentes, sem o consentimento deles pra isso, porque uma coisa é você pedir permissão pro cara pra usar esse tipo de coisa, porque E sabe algo que eu vi explorando a tecnologia. recentemente? Eu vi alguma tecnologia de generative que estava tentando implementar isso de dar algum crédito ao artista ou de pegar e falar para o usuário: eu não tenho permissão de fazer tal imagem para você, eu não tenho, não posso plagiar tal trabalho. Aí, uma imagem assim, o cara que pediu a arte falou: eu tenho os direitos dessa arte e eu quero que você recrie ela para mim. E aí a não fala nada, só recria, tá ligado? Isso é uma bosta. Então, E tem mais uma coisa para pontuar. Essa questão da IA generativa roubar arte de outros artistas faz com que os artistas originais meio que sejam julgados. Tem muito artista que o traço é muito parecido com as artes de IA. Não, seja. Perdão. O exemplo é artes de Estúdio Ghibli, aquelas artes da Pixar que. Nossa, quando teve aquela trend bizarra. Pois é, opinião. Eu acho esse negócio da arte da Pixar meio feio, mas é mais uma opinião minha. E até algumas artes de anime feitas por IA copiam muito de alguns artistas específicos. E quando esses artistas vão querer vender a arte, postar alguma coisa nova, o pessoal fica naquele limbo de tipo assim, pô, será que foi feita com IA? Mas não é culpa do artista, porque ele fez aquilo do zero. É culpa da própria IA que se alimentou tanto daquela fonte que o artista acaba se fudendo. Tem isso também. Cara. Tipo assim, é uma parada, tipo assim, full bizarrice. E pessoalmente toca numa tecla que eu odeio muito. Assim, sem querer destilar ódio pra quem aí é power scaling. Mas, cara, esses caras do power scaling conseguem fazer as piores artes que eu já vi na minha vida com IA. Sim. É tipo assim, são umas fusões de Goku com Saitama feias que só o caralho. Que tipo assim, o Goku com 6 braços, com a careca do Saitama, dando Kamehameha e soco da morte. Caralho, velho. Puta que pariu, que coisa ridícula aquilo, velho. E sabe por que sai assim, mano? Sabe por que essa merda sai assim? Porque na nossa mente, quando a gente pensa num... Eu pessoalmente curto um pouquinho de Power Scaling. Eu curto ali um Sanjin-Woo, Saitamazinho, Goku, mas Naruto, você curte de um jeito saudável, Exato. Né? Eu curto ali de um... Por exemplo, se eu fosse fazer esse Power Scaling e eu fosse um artista, cara, eu faria com um sentimento que não existe numa IA. Você pode fazer um texto de 10 linhas para uma IA. Você pode detalhar o cabelo, você pode detalhar a sombra, você pode falar
o Goku é um cara muito apaixonado por treino e ele é um pai de merda. Como que a IA vai implementar essa sensação? Como que ela vai ser um mangaka? Como que ela vai ser um artista? Eu acho que é impossível. Eu acho que a galera hoje em dia usa muito para essa maldade de refazer a arte dos outros e falar. Tinha uma trend quando surgiu a IA. Nossa, esse artista cobra tal preço. Printei, mandei para IA e fiquei com a obra de graça, sabe? Tinha um bagulho desse bizarro. Essa porra, Eu inclusive, lembro, deve ser um lembro. tipo de crime, mano. Deve ser um tipo de crime. Por sinal, isso me lembrou uma coisa. Vamos por parte. Me lembrou duas. Certo. A primeira é essa questão de power scaling. O meu namorado, por sinal, um beijo, Chuchu. Ele segue um artista no Twitter que também posta algumas coisas no TikTok, que ele desenha principalmente coisas de Ben 10 e Horas de Aventura. Eu acho que de Mutante Rex também, não tenho muita certeza, mas os principais que eu vejo são de Horas de Aventura e Ben 10. Sim. Esses dias eu vi no TikTok, junto com ele, uma arte desse artista, onde ele fez uma fusão do Finn com o Ben 10. E ficou um negócio muito bem feito. E ele fez isso justamente por causa que era meio que, entre aspas, um quadrinho. E eles estavam lutando contra a fusão do Lich com o Vilgax, que também estava muito bem feito o design, coisa que uma IA não faria. Exato, sabe? tem marcas de cada personagem. Um artista que tem paixão, que tem sentimento, ele não generaliza. Por exemplo, poxa, se você for pedir algum power scaling, alguma fusão de, por exemplo, Naruto e Goku, pra gente, o que a gente pensa no Naruto? Eu não sei você, Correndo, porque eu não conversei com você sobre animes. Não sei se você é fã, ou curte, ou já assistiu. Mas quando eu penso em Naruto, eu penso no cabelo amarelo, eu penso no Rasengan perfeito, eu penso também Na raposa. na raposa, eu penso em sentimentos, em coisas que o Jiraiya provocou, por exemplo. Se eu não me engano, depois da morte do Jiraiya, o Naruto ele ficou assim, praticamente sem rir, uns 100 episódios sem sorrir, sabe? Então, um artista poderia pegar e te perguntar qual Naruto você quer? Você quer o Naruto engraçadão, pré-Jiraiya? Você quer aquele Naruto forte, adulto, entendendo o poder dele, o papel dele no mundo ninja? E a gente vai, pega e pensa no Goku, a gente já pensa no cabelo, Super Saiyajin, rabo de macaco. São traços marcantes que, vistos por um olhar sem sentimento, um olhar que não cresceu assistindo, ou que não compartilhou com outras pessoas em forma de sentimento, não teria. Pegaria e generalizaria qualquer merda. Meteria um cara aí com a roupa que o Goku usa lá pra treinar, pesada, e uma bandana ninja qualquer, tá ligado? Uma Exatamente. fita dessa. E eu acho que o Marcola é o melhor exemplo pra falar de, tipo assim, uma arte que você sente que teve um amor feito ali no meio, porque todo ano o Marcola ele encomenda comigo algum desenho pra poder entregar de presente pro Bambam. O do ano passado foi de Pokémon. Eu cheguei a perguntar, tipo assim, qual vai ser o Pokémon que vocês vão estar usando juntos? Qual é a roupa? Coisa que o Maiá não faria. Então, eu acho que o Marcola é o melhor exemplo para esse tipo de coisa, porque, como eu falei, ele sempre vai vir pedir uma comissão comigo e eu sempre vou perguntar o que exatamente ele quer, porque, para mim, compensa mais o desenho ficar do jeito que a pessoa quer do que eu só fazer e foda-se, sabe? Cara, que ideia que você me deu agora, Correio. Eu preciso encomendar um desenho com você. Tipo assim, isso eu vou falar porque eu sou um cara que desde cedo, quer dizer, desde que eu consegui ter meu próprio dinheiro, eu sempre encomendei arte. Tanto que, por exemplo, a minha foto de perfil disso do Discord é uma arte que o Correio fez pra mim lá atrás. Já encomendei outras artes com ele, tanto essas do Vitor. E eu sempre tento, toda vez que eu conheço alguma pessoa que eu sei que é artista, ou coisa assim, eu sempre encomendo uma arte porque eu gosto de apoiar. Então, por exemplo, teve uma artista que eu conheci há uns tempos atrás que eu encomendei com ela um pinguim com a camisa do Flamengo. Coisa simples, mas assim, coisas que realmente legais. E o que eu mais gosto de ver é como cada artista
não só faz uma arte bonita, mas como entrega a sua própria originalidade naquilo. O que me atrai em artes feitas por artistas é a originalidade. O que o artista tipo assim, vai transformar aquilo que eu pedi. A E é isso visão que dele, né? tipo, é muito isso que, por exemplo, uma arte de IA, tipo assim, pra quem é igual a mim, que sempre pede muita comissão, ou tá sempre vendo muita arte normal, ou qualquer um que acompanha muitos artistas, a primeira coisa que você sente quando você bate o olho isso numa arte que, tipo assim, que você não sabe que é IA, a primeira coisa que você vê é, tipo assim, uma parada sem alma. Tu vê uma arte assim, sem isso originalidade, ela se parece muito com muita coisa. Com Não todas as tem. outras, né? Qualquer uma. Tipo assim, ela não tem nada de original, ela não tem um sentimento, você não consegue sentir o que o artista queria passar com aquele desenho. Sim. Tipo, porque pra mim, uma arte de comissão principalmente é uma fusão entre o desejo da pessoa que encomenda e a visão artística de quem faz. O resultado disso é uma arte de encomenda. Uma arte puramente do artista, que ele faz porque ele gosta, por exemplo, isso é a visão que ele tem. Isso é do mundo com a arte, mas a própria obra, por exemplo. Se você faz uma arte sobre Dragon Ball, você tá procurando alguma coisa de Dragon Ball, seja um design de personagem, uma arte, que você vai pôr a sua visão de mundo artística ali. Aí sim vai nascer o seu trabalho. A IA não faz isso. A IA pega milhares e milhares, milhares de artes de outras pessoas, junta num amalgamado de coisas que não tem motivo nenhum tá ali e vira aquilo. Parece que eu tô vendo, sei lá. Tipo assim, eu ia dar esse exemplo, mas até a forma do. Por exemplo, isso do Kevin no Ben 10, quando ele tá com todos os aliens lá, todo É fudido, tipo cheio de isso, alien. é uma mistura Nossa, meio sim. caótica. Só que até aquele design do Kevin é mais Faz bem feito sentido. do que os designs feitos pela IA. Mesmo que o design da IA seja perfeito no que diz respeito a formas anatômicas, que às vezes nem isso, tá? Mas, por exemplo, vamos dizer que a arte da IA fez um Goku anatomicamente perfeito. Ainda assim, eu enxergo naquilo uma coisa mais isso defeituosa do que aquele design do Kevin. Então, eu concordo 100% e isso me lembra uma coisa. Eu tava conversando com um amigo meu, já faz um bom tempo, sobre essa questão de visão de arte. Todo artista vai estudar a mesma coisa: teoria das cores, anatomia, perspectiva, planos de fundo. Todo mundo vai estudar a mesma coisa, mas a forma como o artista vê aquilo e, tipo, absorve aquilo para poder colocar na arte é totalmente diferente. E um bom exemplo disso é a minha foto, os meus desenhos e os desenhos desse meu amigo. A gente, entre aspas, estudou as mesmas coisas, mas são formas diferentes de enxergar um mesmo assunto. Um exemplo que é desse mesmo amigo, ele tem um personagem, o Ângelo, que é um personagem de um RPG que ele tava jogando. E a gente fez o mesmo desenho, na mesma pose. Ele é o mesmo personagem, mas em visões diferentes. Sem contar, conforme o artista vai evoluindo, a forma como ele desenha e enxerga a arte é totalmente diferente. Um Sim. exemplo mesmo é a foto de perfil do Marcola no Discord, que é um desenho de anos atrás, e a minha atual. Dá pra ver uma diferença absurda no desenho. Sabe o que eu sinto muito olhando pra do Marcola? Ibi. Ibi. Sim! Eu tenho muita inspiração em Ibi, porque é um jogo que eu gosto muito. Muitas das coisas que eu gosto, isso é um negócio que eu amo em artistas. Se um artista gosta muito de uma obra, ele vai beber daquela fonte pra poder se assemelhar o máximo possível, sem copiar. Sim. Eu gosto muito de Ibi, gosto muito de Hanako. Hanako principalmente pela questão de uso das cores. Quando eu comecei a deixar o meu estilo mais parecido com o estilo de Hanako em questão de pintura, dava pra perceber a inspiração exata naquilo dali. Gosto muito de Animal Crossing. Teve uma época que meu estilo, até hoje eu uso como um estilo mais simples. Dava pra ver que era claramente inspirado em Animal Crossing, rosto mais redondinho, nariz de bolotinha, olhos
grandes e bem cartunescos. Então, isso é algo que me encanta em artistas. Artista, ele vai sim pegar um monte de coisa e colocar dentro da arte, assim como a IA faz. Porém, a forma que ambos fazem isso é totalmente diferente. O artista, ele vai, como eu falei, pegar um pouquinho de cada coisa que ele gosta, botar na arte dele, porém vai ter identidade própria. Você vai sentir o amor que ele tem, não só por desenhar, mas pelas obras que ele gosta. A IA não. Ela só vai pegar um monte de coisa, vai juntar e falar, pronto, tá aqui. É tipo uma comida caseira e um fast food. E uma coisa que eu tinha comentado, que eu lembrei, e que eu não tive a oportunidade de falar, foi na época da trend do Estúdio Ghibli. Nossa Que senhora, isso me deu uma aquela revolta coisa. muito absurda. Pelo seguinte motivo. Na época eu estava conversando com meu namorado, a gente estava vendo o Instagram, e tinha 2 amigos dele e meu, né, que postaram coisa no Instagram. Um deles postou que não iria fazer essa trend, era totalmente contra, o que me deixou muito feliz. E o outro vai lá, posta foto com a namorada, fazendo a trend do Estúdio Ghibli. É um story seguido do outro. Isso me deixou muito ofendido, porque, porra, eu sou amigo do cara e ele tá fazendo uma trend de IA, o que eu me sinto muito ofendido. Mano, quando é que caralhos vai surgir uma trend dessa e eu vou meter pra IA ao invés de falar aqui com o meu mano Corre? Cara, quanto que você cobra pra fazer essa brincadeira aqui? Eu quero nem cobrar caro eu iria cobrar, sabe? Não. Aí eu fiquei tão puto que eu virei e falei, não, amor, eu vou fazer essa trend, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu fui lá, peguei um dos filmes que eu mais gosto, que é Ponyo. Maravilhoso. Eu printei uma cena, que é a cena deles no barquinho, e fiz eu e Bambam. Só que, tipo assim, eu botei coisas que a IA não iria gerar aquilo. Por exemplo, o Sasuke, ele, no barquinho, ele tem uma roupinha amarela e um chapéu de marinheiro. O que eu sei que encaixaria no Bambam criança que ele gosta? Piratas e Ben 10. Se você parar pra perceber no desenho, ele tá com a roupa do Ben 10 e um chapéu de pirata. E dá pra ver o amor que eu coloquei naquele desenho. Dá pra, e eu não fiz no meu traço. Eu fiz questão de fazer no traço do Estúdio Ghibli, pra seguir a trend. A minha amiga também fez a mesma coisa. Ela pegou uma cena de um filme que ela gosta e fez ela e a namorada. E tipo assim, ficou muito mais foda do que você pedir pra uma IA gerar aquilo, tá ligado? Exato. A IA, ela pode ser, sim, uma auxiliar em alguma empresa gigante que precisa de um processo criativo. E agora eu quero trazer para o foco do Claro Obscure, porque eu quero muito falar sobre isso. Tiraram o prêmio do jogo do The Indie Game Awards. Não, é diferente do TGA, especialmente para indie. Tiraram os prêmios, né? Desconsiderou o jogo como indie. Mas isso é válido? O que define um indie? E, por definição, um indie é algo que o artista é independente para fazer. Não significa que ele teve uma quantidade minúscula de dinheiro. Alguém pode até ter dado, uma empresa pode ter dado dinheiro para ele, porém, não ficou apertando por prazos, não ficou no pescoço dele, falou, toma esse dinheiro e faz, eu confio no seu processo criativo. E quando você está trabalhando com arte, Correm, e você está desenhando por vários dias, a sua mente não cansa? Não chega um momento que você fala, caralho, não consigo pensar em mais nada. Não tem uma ferramenta que poderia auxiliar nesse processo para o seu trabalho não parar e não te prejudicar? Então, cansa, não vou mentir. Aí vou entrar com uma opinião minha. Eu me recuso de todas as formas usar IA. Desde que começou esse estouro de IA, eu nunca usei chat GPT, nunca fiz usei uma IA generativa, nada. Mas sim, isso me cansa muito. E eu vou dar o exemplo do meu RPG. Marcola tá ciente, porque o pouco que ele viu, eu fiz todas as artes de personagem dos players, desenhei criaturas, desenhei documentos, mas não foi um processo que eu fui fazendo sem parar. Pra fazer sem parar, eu tenho que estar no pique. Foi um processo lento, que eu tive que parar, porque minha mente cansa, existe bloqueio criativo, e eu concordo. A IA,
ela pode sim ser usada como uma ferramenta para ajudar. E eu vou dar um exemplo de Homem-Aranha no Aranhaverso. Eles usaram uma IA para ajudar eles na questão estética do filme. Não é que a IA gerou alguma coisa ali dentro, gerou uma imagem. Eles só meio que criaram uma IA para auxiliar, o que facilitou muito o trabalho. Essa questão do Claro Obscur que eu vi, tinha uns boatos que eu vi que usaram IA generativa por causa de um pôster. Eu tentei pesquisar sobre, mas eu não achei nada. Se é verdade ou não, você que tem que me dizer, porque eu acho que você entende um pouco mais do que eu. Mas eu vi que eles usaram a IA como placeholder para algumas coisas para ajudar os artistas. O que, até aí, tudo bem. Você está usando como uma ferramenta para poder te ajudar na questão criativa e não para tomar o lugar do pessoal que está fazendo a arte do jogo. Para mim, isso é válido. Como eu falei, eu não usaria, mas é questão de opinião minha. Mas se for para facilitar o trabalho, tudo bem, use. O que eu não acho certo, né, que eu sou totalmente contra, é usar alguma arte para tomar 100% do trabalho do artista. Tipo, não, você não vai fazer isso, a gente vai botar aí aqui e acabou. Perfeito. Isso pra mim não desce. E o que é que foi a IA no Claro Obscur? Foi exatamente o que você falou. Eram muitos artistas, sabe? Imagina, você falou mais cedo, todos os artistas vão estudar a mesma coisa, vão estudar teoria das cores, vão estudar formas, mas todos vão ter uma leitura diferente. Em um jogo, né, do escopo que foi o Claro Obscur, com o quão ambicioso esse jogo era, com diversos artistas, com visões diferentes do personagem, com ideias diferentes de, às vezes, pose, às vezes, como um personagem deveria se expressar em certo momento. A IA se eu posso ser bem sincero, o que ela está substituindo aí é um diretor, talvez, sabe? Um cara que precisaria estar ali, os artistas desenhando, fazendo desenho, aí o cara pega e fala, cara, o que você está fazendo? Isso aqui não tem nada a ver com o que a gente concordou em seguir para o jogo, sabe? Você desvencilhou, você não está trabalhando com o seu colega. Então, o que a IA foi essa linha assim que ela deu para os artistas. Falou, você vai fazer a arte, você é o artista, porém, você está trabalhando com múltiplas visões, e você não pode fugir muito disso aqui. Exatamente. Entendeu? Assim, eu acho que o meu único problema com isso é porque eu sou um amante de artbook, seja de jogos, seja de mangás, seja de filmes em animação e tudo mais. Eu sou um amante de artbook. Nossa, se eu tivesse, tipo assim, um rio de dinheiro, eu compraria todos os artbooks possíveis. Acho que a única coisa que me deixa com um gosto amargo é que essas artes de IA que foram usadas como concept, algumas, imagino eu, vão parar nesse artbook, tipo assim, pra você ver todo o processo de como aquilo foi criado. Então nem 100% das coisas que vai estar ali vai ser humana. E isso vai me deixar com um pequeno gosto amargo na boca. Mas aí, fazer o quê, né? Eles falam, como eu disse, eles utilizaram a IA para poder facilitar o trabalho deles, afinal, ninguém disse que fazer jogo é fácil. Enigma do Medo tá aí para provar isso e eu acompanhei todo o processo do jogo. Então, tipo, especificamente Enigma do Medo, porque foi o único jogo que eu realmente vi todo o processo de perto. E suas artes hoje vão muito ali, né, para RPG de Cellbit hoje em dia. Sim. Por sinal, entrando um pouco nesse assunto, eu queria pontuar aqui. A Jambu, ela fez muita merda envolvendo RPG e envolvendo IA. Porque o Cellbit, ele já disse abertamente que ele é contra IA. Do jeito que eu falei. O Ordem é um projeto que é dele e ele apoia tudo que é artista possível. E você vê isso desde as primeiras versões do Ordem. Você vê isso nos livros, você vê isso na HQ, no jogo, em tudo, qualquer mídia do Ordem, sempre vai ter milhares e milhares de artistas ali dentro. Não digo só de
de desenho, digo em Perfeito. música também. A Schiavotto, que é uma mulher trans, ela é maravilhosa, gente. Essa mulher é perfeita. Ela, hoje em dia, faz as músicas do Ordem, e antigamente era Juve, que é uma pessoa não binária. Então, tipo, ainda tem isso. Ele, além de apoiar artistas e ser totalmente contra IA, ele apoia pessoas da comunidade, o que eu acho isso muito foda. Mas o ponto não é esse. O ponto é o seguinte. A Jambo, ela trouxe um suplemento de ordem que era meio que pra ajudar o pessoal a criar campanhas e tudo mais e tal. Jambo, um momento. Jambo é... A É editora. Jambo. A editora, perfeito. Ela é editora que já publicou outros RPGs, inclusive Tormenta 20, mas esse é assunto pra outra história, porque eu tenho um pequeno problema com a Jambo. E nesse complemento, os tokens lá para o pessoal usar eram feitos com IA. O artista, entre muitas aspas, que fez isso, ele tava falando, não, eu aqui todo o processo e tal. E ele fez isso para disfarçar. E isso é um problema que tem acontecido muito também. A IA tá avançando tanto que tem como você fazer fake speed art, tipo, tem como você fingir que fez aquele desenho, gravar um vídeo fazendo aquele desenho, pro pessoal falar, tá, o processo de desenho tá aí. Então é mais difícil você reconhecer se aquela arte é original ou não. E foi o que aconteceu. Aí o pessoal percebeu que era IA sim, porque tinha muita coisa inconsistente, e caíram falando, como é que você, pro Selbit, como é que você deixou isso, não sei o quê, e o Selbit não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo, e ele foi lá e mandou eles tirarem esse artista, mexerem nisso tudo, e a Jambo foi e se pronunciou. E isso é um negócio que eu acho muito paia, porque é um total desrespeito ao criador da obra, que já disse que não gosta desse tipo de coisa, não quer que isso seja usado, Sim. e foram lá e colocaram e usaram isso. E isso também tá acontecendo muito no fandom. Atualmente tá rolando o Hexatomb, e durante as sessões, tipo, na pausa da mesa... Fandom Hexatomb é o RPG de Sabbath, né? Só pra deixar a galera Exatamente. sabendo aqui. Então, durante a pausa da sessão, eles pegam artes do pessoal no Twitter e mostram, tipo assim, dão os créditos, mostram o que aquela pessoa fez, que é relacionado à mesa. Obviamente não dá pra mostrar todo mundo, porque são milhares e milhares de fanarts, mas tem uma ou outra ali dentro que é feita com IA. E o fandom, tipo, vê isso e fica... Cara, como é que você tem coragem de fazer isso? Tá todo mundo se esforçando pra desenhar. Isso é algo que, tipo, é um total desrespeito, não só com os artistas, mas com o próprio projeto em si. E o que a IA veio muito pra fazer? Ela veio pra ser mais um auxílio, que era algo que eu tava conversando com o Marcola aqui no último episódio. Ela veio para ser um auxílio, na verdade, para as grandes empresas, porque os artistas sempre existiram em peso. Tem artistas aí na internet, do nada aparece no meu... Cara, eu vi uma garota que ela faz uns quadros, assim, de gatinhos em ficções extremas. Ela pinta. É incrível! Eu sou apaixonado. E ela tá ali e ninguém vê, e eu compartilho o que eu posso, e eu me inscrevo, e aquela nova negócio de hypar vídeo, eu entro em todos e eu hypo todos, pra ver se ganha uma chance, porque aquela arte ali eu nunca vi igual. E detalhe, ela não só desenha os gatos com feições bobinhas, alguns são deficientes, tipo a Rigby, que é a minha gatinha favorita, gente, a Rigby é um amor. E ela conta a história desse gatinho. Tipo, conta quando ele foi adotado, aniversário, o que o gatinho tem. Detalhe, ela também já desenhou um gato brasileiro. E tem diversos artistas, diversas artistas que estão nesse limbo, e que é um limbo que só aumenta. E, sério mesmo, a culpa é da IA, que surgiu para ser, assim... Pelo menos nesse conceito atual dela, surgiu para ser um álibi para as empresas fazerem projetos de maior densidade, porém menor personalidade.
sabe? Uhum. Surgiu para ser vamos gastar menos dinheiro e vamos fazer algo maior. A gente vai cortar uma rapaziada. A gente não vai colocar olheiros aí nas redes sociais. A gente não vai procurar novos artistas. A gente, pelo contrário, vai cortar. E eu acho que isso vai chegando de acordo com que a cultura ela vai se tornando, cara, um meio monetário, sendo que cultura é folclore, cultura é história de um povo, é tradição, sabe? São sentimentos e o que a gente tira dos jogos antigos para os jogos de hoje era que jogos como Bolt, Supercão, Mini Ninjas, que foram feitos por equipes minúsculas, mas levaram muito tempo, eles eram puro amor, sabe? Olha, eu sempre cito esses jogos porque eu sou apaixonado neles, tá? Não é nada pessoal, não. Eu sou apaixonado nesses joguinhos específicos. Era um projeto de puro amor, e era simples, e era básico, e às vezes tinha vezes que você atacava e os artistas, pô, eles têm tempo também, eles querem focar no que importa. Eles não desenhavam, porra, a terra inteira abaixo. Às vezes, a câmera aí, você descia pro inferno, descia. Mas você via que era pessoas que tinham erros, sabe? Que não era perfeito, mas que era maravilhoso, era sentimento, cara, era real, sabe? Eu sinto que tá deixando de ser real. Eu sinto que tá se tornando um desrespeito. Sério mesmo. Cara, Isso me lembrou. Esses dias eu tava vendo no catálogo de jogos do Xbox One a quantidade de jogos feitos com IA, tipo, não só a capa, mas a proposta dele, você olha, você vê que a proposta do jogo é estranha, tipo, a gameplay, tudo é 100% feito com IA, enquanto jogos que são realmente bons não estão ali, sabe? cara, na moral, eu tenho isso dois exemplos de justiça pra essa questão que você levantou, que é um jogo que eu tô acompanhando o desenvolvimento já há um tempinho, que Aham. eu acho que é Dance Is with Disco, que é basicamente um jogo de porradaria em que você luta no ritmo da música, tá ligado? Uhum. Esse jogo é, tipo assim, maravilhoso e não tem A até onde eu vi. Mas, se vocês viram, há tempo atrás saiu um vídeo aí nas redes sociais do Mario se fosse feito por empresa AAA. Aham. Que é é tipo assim, é claramente um bagulho ou feito numa Unreal Engine muito, muito feia ou do Maya. Aí, tipo, é um cenário 3D do Mario, o Mario fazendo piadinha, tipo, como se fosse, tipo, entra no castelo isso do Bowser M. E, mano, é muito esquisito aquele negócio. Já fizeram isso com Hollow Knight Silksong também, que eu já vi. Eu, tipo assim, às vezes eu fico imaginando assim, como que é o futuro dos jogos que vão ser feitos por IA, tipo, quer dizer, não que vão ser feitos, mas isso, por exemplo, o quanto a gente pode acreditar que no futuro, sei lá, não existam empresas, tipo assim, AAA que vão começar a pôr IA em coisas que não deveriam, sei lá, por exemplo, começar a fazer a proposta de um jogo por IA. Porque assim, eu pessoalmente tenho, tenho um problema muito, muito claro com duas empresas, né? Que é a EA, porque é a EA, né? Não precisa de comentários em relação a isso. Mas também com a Ubisoft, cara. Sério, sério mesmo, eu quero muito acreditar que a Ubisoft ainda tenha pessoas com alma lá dentro. Porque, assim, não é possível. Tiveram, se eu não me engano, 2 ou 3 grupos de pessoas que saíram da Ubisoft e fizeram grandes jogos. Primeiro foi Expedition 33, que eram pessoas da Ubisoft, e depois foi Dispatch, que também eram pessoas dentro da Ubisoft. Então, assim, parece que todo mundo que sai de lá cria umas paradas absurdas. O que eles estão fazendo? Tipo, Sim. assim, e o meu medo é, se eles trouxem todo esse gênio de lá, assim, qual que vai ser o próximo passo? Tipo assim, não só essas duas, na real, se você parar isso é pra pensar, porque muitas empresas por aí, assim, não tem esse problema. Tá tudo ficando mais caro. Os caras vão falar assim, não, já que a gente tá com menos acesso a coisas por conta da IA, né, porque a IA também tá Sim. superfaturando o preço de todos as peças, né, principalmente a memória RAM aí, que tá cara pra cacete. Os caras vão começar a pensar assim, pô, já que a gente tem que focar nossos recursos no hardware,
vamos só botar IA pra, por exemplo, fazer. Já pensou a ideia de um jogo feita por IA? Cara. A coisa louca que isso pode ser, mano. Não, isso não é uma ideia. Isso deixou de ser uma ideia, cara. De verdade. Só o que tem, pra mim, eu não sei porque que fica aparecendo essa merda. Porque eu consumo conteúdo de jogos e tal, mas crie seu jogo com um comando simples de IA. Fica aparecendo umas merdas assim, os caras fazendo um vídeo ensinando a criar jogo com IA, cara. Mano do céu, recriaram Stardew Valley com essa merda. Eu achei, claro, ficou podre, nojento, horrível. Nunca será bom. Caso não tenha notado, eu tô com raiva. Mas eles tentam, eles fazem, eles querem que a IA melhore a ponto de fazer essa merda e eles vão, cara. De verdade, Pô, se a gente continuar dando dinheiro e ibope pra esses malucos, pra essas empresas de bosta, eles vão substituir todo mundo. pô, e tipo assim, vou te falar. E mais um exemplo do que aconteceu ontem, isso no RPG. Vou até falar isso pro Corren, que também é mestre aí. A todo mundo aí, isso aqui é mestre de RPG, ou isso aqui é participar. Tomem cuidado com os participantes da mesa, hein? Porque tem uma rapaziada aí que tá fazendo a ficha por IA, tá? Tô sabendo, hein? Graças a Deus, todos os meus players são artistas e ninguém faz essa porra, até porque eu acompanho eles pra fazer a ficha também. E se tivessem IA envolvida, o bagulho ia ficar maluco. Quem tipo foi assim, que tomou esse esporro aí do Marcola? Quem foi que tomou? tipo assim, eu participei ontem e tinha, tipo assim, tinha um pessoal, e eu já tinha visto isso antes acontecendo, que tem gente que, por exemplo, pede para uma IA fazer a ficha do RPG, dá o que ele quer, etc. E o IA vai lá e você faz a ficha. Tem gente que pega essa ficha de base e vai consertando, vai alterando, porque tá sem ideia de fazer a ficha, faz a ficha via IA. Até aí, se você vai alterar a ficha, eu acho estranho, mas beleza, tudo bem. Porque nem todo mundo tá com tempo de sentar e fazer certinho. Se você vai mexer, Uhum. se você Sim. quer alterar, beleza. Você tá fazendo só uma base. Cobre tempo, mas eu ainda acho mais legal sentar e fazer a ficha, tipo assim, passo a passo. Porque parece, tipo assim, me dá a sensação de que eu tô mais no controle. Mas aí, Exatamente. beleza. E Cada um você decide. aprende mais. Eu vou dar o meu exemplo, porque o meu tempo é muito fodido hoje em dia. Aham. Mas eu faço questão de sentar, quando eu tenho um tempinho livre, de sentar e fazer a ficha. Eu tava conversando com a minha amiga e ela quer trazer um RPG de ordem que a gente tinha jogado há um tempo atrás, que ela não gostou muito do final. Eu falei, pô, eu queria dar um final digno pra minha personagem e tal. Personagem essa que também tinha envolvimento com o personagem do Bambam. Ela falou, tá, vamos fazer. E antes mesmo de eu vir aqui bater esse papo, eu tava fazendo a ficha. E não só isso. Dependendo do sistema que você joga, você tem lugares que ajudam você a montar o sistema. Ordem, por exemplo, temos o Cris, que é um site muito bem feito, que ele já calcula as coisas pra você, é só você ir preenchendo o que você tem que preencher na ficha. E não é muito difícil, ele é bem intuitivo. O mesmo pessoal que criou o Cris tá criando o Portal RPG, ou RPGpedia, tanto faz, que é a Steam dos RPGs. Onde vai ter os livros de sistemas para você comprar, vai ter lugar para você montar a ficha, que vai. Eu imagino que funcione da mesma forma que o Cris. Ele vai calcular tudo bonitinho, você só vai ir preenchendo o que tem que ser preenchido. Eu acho que vai ter como você criar a mesa virtual lá dentro, igual o Cris faz. E por aí vai. E isso tudo eu acho muito interessante, porque tá tudo ali na sua mão. Você não precisa necessariamente. Tipo assim, óbvio que vai ter programação e os caralho pra poder fazer esse tipo de coisa. Sim. Mas você não precisa gerar pra poder fazer. É só você ter ideia. Tipo, a minha personagem, por exemplo, da mesa, é uma ocultista guitarrista, cara. É muito mais divertido você criar algo do que, sabe, gerar. Até isso vai ficar sem cria vida. um personagem para o meu RPG. Bárbaro. Monge. Tá ligado? Aí vai você, em todo o seu ápice de processo criativo, a porra de uma, caralho, guitarrista, ocultista,
porra, divindade, sei lá o que, das contas da porra da mitologia nórdica, e você vai dando amor e você vai dando paixão. Eu acho que o que a gente pode tirar desse bagulho da IA, velho, é que, tá, é interessante, mas tira essa porra do meu videogame, use em outro lugar, tá ligado? No meu videogame não, porra, na minha arte não, sabe? Hã? Tô louco? Não, tipo assim, isso faz sentido. E, tipo assim, tinha uma outra coisa que eu queria comentar também nesse quesito do RPG, é que não é só visualmente falando, né? Mas nem dá se é legal ou não você criar uma ficha. A questão é, a ficha, quando ela é feita por IA, ela fica extremamente quebrada. Não só no Sim. sentido tipo assim, de ser roubada, mas ela também fica quebrada de não funcionar. Tipo, às vezes ela tem coisa ali que não funciona, ou que é de outro sistema. Porque, por exemplo, se você faz isso é um RPG, isso é no Tormenta, e você não especifica que você quer que seja no sistema de Tormenta, aí ela pode fazer um sistema de D&D, e aí? Tipo, tu vai ter que... E a pessoa, sem conferir isso, vai jogar a parada. Aí fudeu, pô. Tu vai estar jogando com a ficha de outro sistema, no RPG, num sistema que, tipo assim, às vezes tu vai tentar fazer alguma coisa e não vai funcionar, ou vai ter que parar pra ler. Não Aí, entendo tipo, completamente nada. Yes. é tipo assim, pensa isso é no seguinte, Tutas. Você vai fazer um jogo, né? Vamos falar em termos de jogo. Sim, Você vai. Não, mais fácil, um controle, né? Você compra um controle, né? Um controle de perfeito. Xbox. Pra jogar isso é no computador. Aí, você pega um controle de Xbox e é a sua ficha. Você querer jogar a ficha do, por exemplo, o sistema é D&D, controle de Xbox. É a mesma coisa que você querer jogar com essa ficha um sistema de Tormenta, e é a mesma coisa que você querer conectar esse controle no PlayStation 5. Na Entendi. teoria, é um controle. Funciona como um controle. Mas não vai funcionar quando você bota no outro, tá ligado? Aham, Fica quebrado, não funciona. E se funcionar, você tá fazendo alguma isso artimanha pra que funcione, tá vendo? entendi. Não seria mais fácil você só usar aquilo pro Xbox ou pro computador, ou você comprar um pro PlayStation 5? É a mesma coisa. Entendi. Então, assim, é muito complicado. E eu acho que esse papo de, tipo, a IA, etc. Assim, eu pessoalmente acho que não tem como fugir, tá ligado? A IA, ela vai ser incorporada em todos os aspectos da nossa vida no que diz respeito à tecnologia, seja Sim. jogos, arte, até uso pessoal de computador. Eu tava Não vendo só que tecnologia, né, mano, mas está é, sendo usado em todos os âmbitos, como na medicina também, para ajudar a não escapar do, do médico algum sinal muito claro de um problema específico, ou quando o médico pega e faz a ficha inteira, a IA vai lá, eu vi um exemplo que é a IA, poxa, você completamente ignorou esse linfoma aqui, sabe? aham. Quando você esquece. Porque quando você tá nessa maluquice da vida, eu acho que a IA pode servir, mano. Um médico que atende múltiplos pacientes por dia, sabe? Que é algo pesado, que você tem que, cara, conversar com pessoas com miséria, sua mente vai acumulando, vai ficando pesada, a IA pode ajudar. Não tem problema. Só que nessa área da tecnologia, nessa área de substituir arte, é muito perigoso, velho. É Então, assim, literalmente, quando você faz arte, você substitui uma pessoa, pô. Sim. então, assim, eu acho que mais do que a gente, né, eu acho que eu poderia ficar, mais, sei lá, 3 horas xingando o IA, etc. Mas eu acho que mais do que isso, a gente precisa também começar a pensar no que a gente espera de bom, sabe, pro futuro. Sim, Tipo, sim. nossas expectativas em relação ao que a gente espera que melhore. Porque, assim, negar que ela vai existir é impossível. Mas a gente deve ter a esperança de que algumas coisas melhorem ou mudem. Então, assim, eu acho Sim, interessante, primeiro, a gente ouvir do Correns, né, já que ele é o artista que trabalha na área, as suas expectativas ou ideias para que a gente consiga usar a IA sem que isso destrua a vida das pessoas ou que acabe com o emprego dos artistas. Então, primeiramente, vou citar um tweet que eu vi há muito tempo atrás, que pra mim é uma verdade. Era uma notícia falando que uma IA descobriu um câncer antes mesmo dele ser, tipo, desenvolvido, um rolê assim, que um médico nunca teria visto naquele sim. momento.
Aí uma pessoa falou, pô, eu prefiro que a IA faça isso do que roubar o meu trabalho. E eu concordo. Eu não sou 100% contra a IA. Se a IA ajudar as pessoas e avançar em certas áreas que possam melhorar a nossa condição de vida, eu super apoio. O problema mesmo é a parte onde isso afeta o meu trabalho e o trabalho não só de outras pessoas. E eu não digo, como eu falei antes, não digo só em desenho, digo em música, dublagem, e outras áreas que envolvem arte. Há um tempo atrás existia uma campanha sobre isso, de, tipo, regulamentar a IA para não roubar a voz de dubladores grandes. Tipo, o quanto de lives por aí que no Live Pix tem a voz do Bob Esponja? Porra, quem disse que o Wendel Bezerra deixou você fazer isso, tá ligado? Sabe? É um negócio muito bizarro pra mim, eu tenho muita aversão a esse tipo de coisa. E pra mim, eu concordo que devia ter uma regulamentação pra poder, pô, dar uma segurada nesse tipo de coisa. E essa questão não envolve só arte, mas também envolve segurança. Porque é meio bizarro as coisas que a IA tá fazendo com gente de política verdade. de segurança pública, isso. Exatamente. Exatamente. Então, se não for tomada uma medida drástica, vai piorar não só por questão de segurança pública, mas por questão de artistas também. Sim. Mas eu tenho fé em uma coisa. Esses dias apareceu pra mim uma propaganda, eu não lembro o que era o produto, eu não tenho certeza se era coisa de carro, mas que era uma propaganda que não era feita pro IA, que era feita por artistas. Aí alguém republicou assim, estão todos indo pro senso de que IA é uma coisa horrorosa e que estão começando a voltar a fazer coisa com artista. Um negócio assim. E eu tenho muita fé que, tipo, todo mundo cai nesse senso de que, pô, vale a pena você fazer um negócio mais barato e mal feito do que você pagar alguém e te entregar conteúdo de verdade? É isso. E tinha mais uma coisa, calma, que tá vindo. Eu esqueci. Coisas da vida. Tá tudo bem. Enquanto você pensa, eu gostaria de falar que eu faço das suas palavras as minhas. Eu acho que esse momento da IA, de a galera pegar e fazer artes, eu espero muito do fundo do meu coração. Artes, músicas, seja o que for. Eu espero que seja um momento passageiro, que seja um teste, sabe? Pessoas tentando fazer artes. E pessoas que tentaram fazer as artes, vendo que, caralho, isso aqui não substitui nem fudendo a moça que desenha a história dos gatinhos, tá ligado? Não substitui nem fudendo a arte do Corren, que de verdade, pra mim, é a arte mais interessante que eu vi, porque foi uma arte que eu vi se evoluindo. Foi uma arte que eu vi momentos. Que começou com aquele estilo Ibi, que tem a do Marcola. Aí eu vi ir para algo mais fantasioso, exagerado, com rostos maiores, olhos, às vezes, de gato. Sabe que nem anime faz os rostos parecendo de gato, meio que a base? Sim. Eu vi quando você fez para mim o desenho daquela Jet. E hoje, esse RPG do Hexatom, para mim, nada substitui uma arte dessa. E o que eu quero é que a IA ela seja usada nesse âmbito mais de, por exemplo, a medicina. Ou, não sei, para facilitar a vida na contagem de algum banco, sabe? Eu acho que a IA é mais para isso. Agora, para substituir processo criativo, não. Por favor, não. Chega. Lembrei pode falar. o que eu queria falar. Outra coisa que, tipo assim, que eu queria que desse uma segurada na IA é questão ambiental. E também, né, preço das coisas. Gente, eu tô querendo comprar memória RAM pro meu PC, tá? Vamos diminuindo um pouco o uso, tá bom?
né? Porque eu não acredito que eu tenho que pagar mais caro numa memória RAM por causa de um vídeo besta de um gato todo troncho. Por favor, né? E, como eu falei, questão ambiental. Pô, sensação térmica de 42 graus. Vocês acham isso certo, gente? Bizarro. O tanto de gente que tá se fudendo também. Tá batendo 42 aí? Sensação térmica de 42 graus Cara, no Rio de aqui Janeiro. tá batendo 32, 10 a menos. O que vocês estão fazendo pra sobreviver? Cara, bem-vindo ao Rio de Janeiro, né, mano? É normal. Nossa. Exatamente. Sem contar também pessoas que vivem perto desses terminais de negócio de IA e tudo mais, que já falaram que estão tendo condições péssimas por causa desse tipo de coisa. Porque além de sugar muito recurso natural e tá fudendo esse tipo de gente, tá fudendo os artistas, como a gente já pontuou desde o começo da conversa, e agora fudendo quem, né, trabalha com tecnologia, que tem que comprar alguma peça e não tem, porque tá tudo superfaturando. E isso chegou a acontecer com placa de vídeo também, né, que eu lembro, já deu uma estabilizada, mas ainda assim, desumano. Cara, tipo assim, isso eu vou falar, eu tenho algumas coisas isso pra comentar aqui, opinião. A minha primeira é, tipo assim, eu tenho uma visão um pouco mais distorcida no que diz respeito a como vai ser o futuro da IA por conta da minha formação. Pra quem não sabe, aí eu curso Sociologia e o que eu aprendi basicamente do meu curso é que o capitalismo ele consegue se moldar de diversas formas para lucrar. Eu imagino que vai existir algum momento em que as empresas vão começar a perceber a demanda dessas pessoas que querem uma arte, assim, que querem arte. E nesse momento que essas empresas vão enxergar o poder lucrativo que uma arte feita por, tipo assim, por artista de verdade pode gerar. Então, assim, eu imagino num futuro não muito distante em que em algum momento vai surgir campanhas de empresas, tipo assim, empresas essas que podem ou não já estar fazendo outro tipo de campanha, como, sei lá, o Boticário. Consigo imaginar como uma empresa que faria uma coisa dessa. Que faria projetos, essas coisas assim, voltadas isso para os artistas. Claro, quando a gente está conversando sobre grandes empresas, a gente nunca vai esperar que elas estejam fazendo isso por pura e boa vontade, até porque não é. Todo mundo sabe óbvio, que não é. Dinheiro. Sim, pois é. Ainda assim, eu acho interessante porque pode gerar empregos para esses artistas que acabam perdendo, né? Para ser para o uso indiscriminado isso da IA. Então, eu, apesar de ser um pouco cínico quando a gente está tratando de empresas grandes, eu enxergo isso como uma boa oportunidade, assim. Eu faço uma projeção de que talvez daqui a 2 anos, quando a coisa de IA já estiver mais consolidada, vá surgir esse tipo de projeto. Em relação a, por exemplo, eu tava vendo esses dias não, hoje, um vídeo do Coisa de Nerd, que ele tava comentando sobre essas IAs e isso databases que tem, né? Que é o motivo pelo qual a memória RAM tá tão procurada é porque a memória RAM é a memória que você usa para acelerar o processo isso da IA. E para isso armazenar, etc. O SSD, o famoso SSD. E esses databases, né, esses bancos de dados, eles ficam em lugares, eles são tipo quadradões assim, como se fossem prédios quadrados que tem lá só computador. E cara, isso tá fudendo não só no quesito dos artistas, etc., mas também muito, como o Juan já comentou, do quesito isso ambiental, porque, por exemplo, a conta de luz desses lugares é altíssima. E, tipo assim, isso é repassado isso para os moradores dessas cidades, o custo desses bunkers. Tipo assim, não é essa empresa que está pagando, é os moradores. A gente está custeando toda vez que a gente compra alguma coisa eletrônica, alguma coisa desse gênero, a gente está custeando o mercado de IA. Sim. Não são as grandes empresas, etc., que fazem esse tipo de coisa. É literalmente a gente que tá pagando. Então, assim, do jeito que tá a situação, a única fonte que ganha alguma coisa com isso são as empresas de IA. Tirando isso, o consumidor só se fode cada vez mais. A gente tá pagando, o planeta se ferra junto, porque os recursos naturais são realmente exacerbados o gasto.
a guerra política em relação a isso é gigante. Tipo assim, não foi há muito tempo atrás que rolou a corrida, né, dos Estados Unidos e a China em relação a Nossa, quem ia poder fazer isso aí é mais poderosa. sim. Tipo, é uma situação muito complicada e traz uns perigos, né, que normalmente isso já foram comentados, como por exemplo, a questão do uso de IA. Cara, eu tenho um medo muito, muito grande do futuro por exemplo, das crianças e dos adolescentes que crescem na internet. Por exemplo, Nem fale. esses jovens, por exemplo, que são influenciadores digitais muito novos, etc., eles sofrem uma exposição, assim, gigantesca desde pequenos. E, cara, a IA tem uma capacidade muito grande de fazer coisa com a imagem dos outros, que, assim, por questões de não querer, né, trazer assuntos mais pesados, eu não vou aqui comentar. Mas, assim, isso a mente humana é um lugar muito podre às vezes. E a gente sabe o Uhum. que é uma mente humana podre com capacidade de alterar a imagem dos outros consegue fazer. Então, assim, eu tenho muito medo disso pro futuro. Porque, por exemplo, eu tenho 21 agora. Se daqui a, sei lá, 10 anos eu tiver um filho, pô, eu não faço ideia de como vai estar esse tipo de situação. Para pessoas que têm filho Sim, agora, que estão sim, explodindo agora o uso. exato. Cara, é uma coisa que me deixa realmente com muito medo. Então, eu pessoalmente espero que exista leis que, tipo assim, que regulamentem o uso isso da IA. É o mais importante agora a gente entender e pôr limite, né? Do que a IA pode ou não fazer, o que é isso eticamente usável, isso da IA e etc. Então, assim, Exato. eu acho que é muito importante que a gente olhe para o futuro da IA como uma coisa que pode muito ajudar a gente, mas também com a sobrancelha isso é muito levantada porque, assim, é cuidado, é uma ferramenta muito poderosa, tanto para quem quer fazer coisa boa, como para quem quer fazer coisa ruim. Então, assim, vamos tomar cuidado aí da forma como a gente tá usando, hein, rapaziada. Perfeito. E antes do Marcola encerrar para a gente aqui, eu gostaria de deixar o meu pedido, um clamor, basicamente. Pessoal, infelizmente, é o mundo que a gente vive, é o capitalismo. E podemos lutar e lutar, mas o sistema é muito forte. O sistema é foda. A gente pode criar grupos saudáveis, a gente pode fazer amigos, mas no final, tudo que a gente pode fazer para mudar são votos com nossas carteiras, porque é o que eles querem, o nosso dinheiro. Então vamos fazer o que os fanboys da Nintendo não fazem. Para de consumir essa porra, por favor. Por Só isso. favor, estou pedindo isso como artista. Compre minha arte. Compre. Então, assim, a gente vai encerrar o programa por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de participar. E aí, o que vocês acharam do programa de hoje? Cara, Ah, pô, eu- achei mais divertido, foi mais longo, a gente trocou um papo muito mais da hora por ter o Correio aqui. exatamente. Gostei muito de bater esse papo com vocês. Gostei muito de ser convidado. Eu espero, assim, né, querendo isso não é nada não, espero ser chamado mais vezes. Claro, a gente vai. Vamos Vai ter ser você legal. aqui de novo. E um agradecimento, isso é especial para todo mundo que comentou no último episódio, que deixou um comentário, um like. Vocês ajudam bastante a gente a continuar motivado a fazer isso. E muito obrigado a você que está escutando agora esse bate-papo. E eu espero ver você no próximo episódio. Então é isso, rapaziada. Um beijo, se Tchau. cuidem e parem de usar IA, hein? Valeu, Filha da família! puta! Tchau, tchau.